Bom dia! Eu vou fazer essa meditação para a gente começar a se conectar aqui e aprender melhor. Toda vez que a gente vai estudar, a gente vai assistir algo que a gente queira absorver melhor o conteúdo, que a gente queira entender, compreender num nível mais profundo, é legal a gente se concentrar uns minutos que seja, né? Então, hoje a gente vai falar sobre resistências à mudança. Fecha os olhos, mãozinha apoiada na coxa, com as palmas viradas para cima. Vem comigo numa respiração bem profunda e suave. Solta lentamente. Mais uma vez, puxa o ar o máximo que você puder. Segura um pouquinho, solta devagar. Vai se conectando com esse ar que entra, fazendo o caminho com a sua mente. O caminho que ele percorre do seu corpo, você vai se conectando com o seu corpo. Você vai percebendo se a sua respiração estava mais curta e você vai alongando ela. Você vai trazendo uma respiração mais longa, mais consciente. Você vai com esse ar que entra até lá para o seu pulmão. Preenche mais, com mais qualidade. Solta lentamente o ar, com amorosidade. Você faz esse caminho do ar percorrendo o teu corpo, levando ele para todas as extremidades do seu corpo, oxigenando a pontinha dos dedos, fazendo o ar circular mais por aqueles lugares do cérebro que talvez ele precise de mais energia, mais oxigênio, mais energia vital. Leve com a sua visualização, com o seu pensamento, esse ar circulando por todo o seu cérebro. Como se você desse uma dose extra de vitalidade para os seus pensamentos, para as suas conexões neurais. Vai relaxando também toda a musculatura por onde você percebe que o ar passa. Então, se ele passou ali pela sua face, pela sua testa, relaxe. Perceba qual partezinha aí do seu rosto está mais tensionada, você solta e relaxa. Pescoço, ombros, vai relaxando. Solta seus braços, como se ele caísse. Mais soltinhos. Costas. Percebe todas as suas costas. Vai soltando e relaxando ela mais e mais. Relaxa o quadril. Relaxa suas pernas. Isso, e agora eu quero que você vá derretendo como um mel. Sinta seu corpo derretendo como um sorvete, num estado de relaxamento mais profundo, e ele vai escorrendo lá para a terra, saindo pela sola dos seus pés, como se ele fosse enraizando, crescendo, se misturando com a terra. E você vai sentindo toda a terra, a umidade dela. Você vai percebendo que conforme você vai crescendo pela terra, tem partes mais moles, mais suaves. Você encontra rochas mais duras, mais resistentes, mas as suas raízes elas vão circulando, passando pelos obstáculos e sentindo
a umidade, a secura de alguns lugares. Você sente que passa por um lençol freático, pelas águas internas da terra. Você vai cada vez mais aprofundando as suas raízes até chegar num lugar mais quentinho, lá no centro da terra. E você sente essa energia mais quente, como se ela até pulsasse. E você consegue trazer essa energia para você agora, como se você puxasse das suas raízes essa energia da terra, você traz ela para o seu corpo. Uma energia boa da terra, que vai te enraizando, que vai te fortalecendo, como se você se alimentasse dela. Você vai ficando mais forte, o seu corpo vai se fortalecendo. Como se você fosse criando uma estrutura mais firme agora, enraizada na terra. Aprofunda mais essa raiz. Busque aí na sua inteligência onde você deve se aprofundar para que a sua estrutura se fortaleça. Quais são as suas raízes? Aonde você deve se fortalecer? Para que você se fortaleça, criando estrutura e fazendo as mudanças necessárias para o seu crescimento. E aí você se vê crescendo como se fosse uma árvore, conectada à terra. Esse tronco vai ficando mais forte. Ele vai criando como se fosse cascas, fortalecendo toda a sua base, toda a sua estrutura, e você cresce. E você começa a formar uma copa com folhas, ramos que vão crescendo. E você vai ampliando essa copa. E você sente toda a conexão vinda das raízes, passando pelo tronco e ampliando toda a sua copa, como se essa copa fosse a sabedoria que você vai criando no decorrer do seu crescimento. E você ampliando essa copa com mais folhas, ramos, você também amplia a sua sabedoria. Qual é o tamanho dela hoje? E você percebe que em um desses raminhos dessa copa começa a aparecer um fruto bem pequeno. E esse fruto vai crescendo. E você consegue perceber a ligação do fruto com a copa, com o tronco, com a base e com a raiz. Qual é o fruto que você está entregando agora para o mundo? Um frutinho pequeno que seja. Esse fruto que você oferece ao mundo, que ele pode ir crescendo, amadurecendo. Você vê esse fruto ficando maduro, caindo por terra. E dentro desse fruto, outras sementes que vão continuar
se misturando com a terra, enraizando, crescendo e continuando todo esse ciclo. E agora você olhando todo esse ciclo, você percebe aonde você precisa dar mais atenção para a sua mudança, para o seu crescimento, para o seu desenvolvimento. Você precisa dar atenção para a raiz. Você precisa buscar alimento, conhecimento, sabedoria. Você precisa dar atenção para o seu tronco, na estrutura dele. O que é que você está estruturando aí? E na sua copa, aí neste lugar onde está a sua sabedoria, todo o conhecimento que você tem até aqui, comece a procurar aí os frutos, que são os ensinamentos. Você está ensinando o que é que você sabe hoje? Você está passando para frente isso? Ou você não está soltando seus frutos? E agora você começa a perceber a sua respiração de novo, sentindo o seu corpo. E vem abrindo seus olhos, voltando para o aqui e agora. Se conectando novamente com o teu corpo, abrindo seus olhos. Muito bem, meninas, muito bem. Isso aí. Essa árvore, né? Interna nossa, essa árvore que precisa de todas essas etapas para se desenvolver. Então, aonde é que você precisa olhar, desenvolver, criar mais estruturas, mais conexão, para que a sua árvore prospere, cresça e que você gere frutos? A natureza é linda, né? Pra gente olhar, observar e se identificar. Em qual fase eu estou dessa árvore? O que eu preciso? Eu preciso ainda fortalecer as minhas raízes? Vamos falar de resistência à mudança em relação... Eu vou fazer uma analogia, né? Quando a gente tá plantando, né? A gente precisa semear. Semear é a gente ir colocando as sementinhas ali para que elas cresçam e se desenvolvam. Então, assim, onde que eu tô semeando? Onde que eu tô buscando isso? Qual é o terreno que eu estou buscando esse conhecimento dentro do que eu quero desenvolver? E muitas vezes a gente tá ali numa resistência à mudança, né? Porque a mudança é inevitável. Ela vai ocorrer. O que você pode, talvez, é adiar um pouco, né? Ficando naquele estado ali de paralisação. Muitas vezes a gente conversa aqui, né? Da procrastinação, da paralisação e de não ação. Este lugar, muitas vezes chamado por zoninha de conforto, ele, se não for olhado, né? Ele vai causar uma crise lá na frente. Não tem jeito. Ou você muda, ou você muda. Ou você começa agora, né, fazendo com que essa mudança você conduza ela de uma forma mais suave, ou você vai ali na frente e conduz essa mudança de uma forma mais dolorida, né? Porque aí a vida não te dá opção. Você não é para você estar mais aí, é para você já estar em outro lugar e você teve um tempo para você fazer esse caminho mais suave, você não quis, agora você vai de qualquer jeito, né? Muitas vezes ali pensando numa mudança, sei lá, numa transição de carreira, né? A gente fica resistente ali no confortinho e tal, e aí chega uma hora que não tem jeito, né? Ou uma demissão, ou uma depressão mesmo, né? Que aí faz a gente olhar para onde estou, o que eu tô fazendo aqui, por que eu tô infeliz nesse lugar?
E vamos falar desses sentimentos que muitas vezes está ali nessa resistência à mudança. Os medos principais que faz a gente paralisar o medo da mudança, né? O medo, na verdade, de não entender, não saber o futuro, dessa insegurança, né? Do futuro, de saber se essa mudança vai nos levar para algo melhor mesmo ou não. O sentimento de perda, né? Muitas vezes a gente fica paralisado, não faz a mudança porque não quer abrir mão do que tem aqui. E vamos supor, vamos fazer uma analogia bem fácil de entender, né? Para eu perder gordura, se eu quero emagrecer, né? A gordura, o corpo, né? Ele vê a gordura como uma reserva de energia. Então eu tenho que fazer o meu corpo soltar essa gordura, porque o excesso dela faz mal pra mim. E ela não vai estar legal ali se eu ficar, né, muito tempo com essa gordura no meu corpo. O medo da perda de um trabalho que deu uma ilusão de uma segurança, né? Eu tenho algumas alunas que são, por exemplo, funcionárias públicas. E inclusive faz uns 15 dias, ela pediu demissão do cargo público dela, que dava aquela segurança, falsa ilusão, né? Mas que estava causando todo aquele mal-estar, aquele sentimento ruim. E óbvio, né, que para a sociedade, para todo o ambiente dela ali familiar e tal, foi uma decisão louca, né? Mas ela conseguiu acessar esse lugar, né, de ver que aquilo estava causando mais prejuízo do que benefício e tá causando. Então, assim, óbvio, gente, tem uma dor ali, lógico que tem dor. Eu tô deixando um conforto, uma segurança e até aquele momento, né, estudou pra estar ali, fez um esforço pra estar ali, e a hora que chegou viu que não era aquilo, então tem que abrir mão de tudo aquilo, né? O soltar, né, é difícil muitas vezes. Então esse sentimento de perda, né? Quando a gente quer ir para outro lugar, né? Mas eu tenho que sair daqui para ir para cá. Como que eu vou? Não dá para levar o lugar no outro lugar, né? Não dá para levar, não dá para eu ter um emprego no outro, não dá para ter né? No dois. Tem que fazer a mudança, tem que soltar esse desapego. Muitas vezes tem que ser trabalhado, né? Outro sentimento, outra emoção que faz paralisar também, a tristeza, né? Que tá ligada com a perda também, né? Eu tô ali deixando para trás algo que era por um tempo até valioso para mim, né? Eu tenho que deixar aquilo para trás. Eu lembro assim, no meu trabalho mesmo, quando eu tive que vender a minha clínica, por exemplo. Eu tinha a clínica de estética, essa clínica ela foi construída por mim, então é como se fosse uma filha, né? Eu olhava para aquilo, né, para o seu trabalho que você criou, né? Você construiu aquele espaço e que foi muito bom por um tempo, mas eu não queria mais estar ali, só que eu tinha que abrir mão daquela coisa que eu construí, daquele lugar que eu construí, daquele ambiente que eu construí, daquilo que por muitas vezes foi muito bom pra mim, né? Foi difícil eu soltar aquilo, né? Ter essa desconexão, né? Pra algo novo. Só que eu já não me sentia feliz com aquilo, mas aquilo era meu. Vocês conseguem entender? É que nem talvez ainda, né? Eu não vivenciei isso, mas talvez o sentimento de ninho vazio quando os filhos saem de casa também, né? Você tem que soltar, você tem que abrir. É um momento de transição, né? Pra mudança, né? E a gente, obrigada, amém, esse soltar. Então esses sentimentos de medo, do desconhecido, a perda, né, soltar para ir pro novo, a tristeza, né, muitas vezes de deixar aquilo que era importante pra gente se ir, a ansiedade, o medo, né, do futuro ali, frustração muitas vezes, né? A gente quer fazer a mudança e aí a gente começa a caminhar para a mudança e as coisas talvez não saem do jeito que a gente queria, né? Graças a Deus, né? Porque Deus agindo ali, Ele tá fazendo com que seja o melhor pra gente, não o que a gente só quer. Então, esse movimento de mudança, né? Muitas vezes no meio do caminho a gente se conecta com algumas frustrações ali, que é natural, mas a gente paralisa, né? Me frustrei, opa, será que é isso mesmo que eu quero? Aí eu dou aquela parada, né?
Então, quanto tempo você tá parado naquela transição ali também? A depressão também, né? Eu vejo assim, eu tô trabalhando com algumas clientes também as fases do luto, mas não só de morte, né? As fases do luto num término de um relacionamento, as fases do luto na transição de uma carreira. Essas fases do luto, essas 5 fases do luto, ela existe nesses níveis também de diversas áreas. Né? É normal, né? Eu ter todas aquele momento de raiva, aquele momento de barganha, aquele momento de depressão, de dorzinha mesmo por ter mudado aquilo, e depois vem a aceitação. Então, se você tá ali nessa resistência à mudança, né? Você tá fazendo alguma mudança significativa na sua vida, de um lugar para o outro, né? Independente da área que seja de um relacionamento, seja de carreira, seja de, sei lá, né? Do que você tá trazendo ali, até de endereço, né? Muitas vezes é difícil a gente mudar de endereço, de cidade, sei lá. Qual é a fase, né? Dessas 5 fases do desapego, do luto, que eu tenho que olhar? Opa, eu tô aqui, ó. Eu tô aqui na resistência ainda, talvez numa barganha com Deus, né? Será que é isso mesmo que eu quero? Será que é essa a mudança que eu tenho que fazer? Eu tô paralisada por muito tempo aqui, eu não tô? Então, essa percepção, isso, gente, como que eu identifico, né, essa percepção de ver aonde estou? Eu preciso centrar todo dia por alguns minutos. Eu preciso me conectar com o silêncio. Eu preciso meditar. Não sei meditar, minha mente é muito bagunceira, muito falante. A prática, gente, leva, né, a perfeição. Não sei se tá a perfeição, mas a prática constante, ela traz um resultado. Então, a prática da meditação, ela vai te trazer uma resposta. Não consegue agora? Aqui no meu canal também ensino arte terapia, né? Amanhã vai ter mandala aqui com a Lud. Não sei se a Lud tá aqui. A gente vai trazer também a arte terapia como uma ferramenta de meditação ativa. Então, existem várias possibilidades de você se conectar com essa resposta, com algo aí que está se movendo, né? Eu tô passando por uma transição bem grande assim aqui, tanto na área de família, quanto tem um monte de coisa acontecendo ao mesmo tempo que eu ainda não posso falar para vocês aqui. Daqui a pouco, em algum momento, vocês vão perceber esse movimento maior que tá acontecendo aqui comigo. Então, assim, voltar pra mim, eu tive que parar sozinha aqui e fazer uma mandala essa semana, porque tava, sabe, muito agitada, muito bagunçada a mente. Então, opa, o que é que tá vindo aqui pra mim agora? Aonde que eu tô criando resistência? Né? Conversando muito aqui em casa também, às vezes a gente fica nesse mar agitado, revolto da mudança, sabe quando vem aquela onda mais forte, o tsunami vem, né? Porque a mudança muitas vezes ela não vem só numa área, ela vem em várias áreas ao mesmo tempo, né? Eu já fiz essas transições há um tempo atrás, então eu assim, no mesmo ano, no mesmo mês, na verdade, que eu me separei, eu tava grávida, eu tive que decidir vender a minha clínica, foi o mesmo mês, o mesmo ano, na verdade, assim, que o meu pai também tava passando por uma transição muito grande de financeira. Então, sabe quando vem de todos os lados essa mudança? E talvez isso veio de uma vez só, porque eu boicotei, deixei, né, de olhar algo que eu precisava ter feito em outro momento, mas fui resistente. Né? Eu percebi aquilo, mas não queria aceitar aquilo. Eu percebia já um casamento falido, fadado, já acabado, mas eu quis insistir por mais tempo. Então aí veio tudo de uma vez e falei. Aí eu lembro que eu tinha pintado algumas telas um tempo atrás e eu me conectei muito nessa fase com uma tela de um barco mesmo numa tempestade. Sabe aquela sensação que você tá ali, tudo mudando? Então, cuidado, porque se você tá resistindo a algo ali, que você tá infeliz, sei lá, pensa no trabalho, pensa em alguma coisa aí que você não tá satisfeito, mas você tá resistindo à mudança, você não tá caminhando essa mudança. Daqui a pouco, gente, você não vai ter alternativa. Você vai ter que fazer de um jeito ou de outro, deixar fluir. A gente não domina a água. E você sabe que esse deixar fluir é olhar, né? E quando tá vindo tudo de uma vez, essa conexão com o divino, ela né? Você tem que estar ali com o seu canal
né, ligado. Opa, tá bom, entendi. Vou ter que fazer todas essas mudanças, então eis-me aqui. Eu tô mantrando muito esta frase, né, que até Maria falou quando o Espírito veio falar para ela, né, o anjo Rafael, que foi, sei lá que anjo que falou para ela que ela ia ser a mãe de Jesus, né? Opa, eis-me aqui. Então, você tá numa mudança muito grande aí, olha pro seu divino, pra crença que você tá, tô aqui, eis-me aqui. Então, agora me conduz e me orienta, né? Aonde eu tenho que estar agora? Qual é o próximo passo? E começa a deixar essa fluidez. Anjo Gabriel, né, Yara? Foi que anunciou. Isso, gente, obrigada. E aí, você tá nessa postura, né, de confiança no fluxo divino das coisas? Eis-me aqui. Eu tenho que mudar? Então eu vou mudar. Aí, assim, as fases da mudança, ela passa pelo estado atual, onde você enxerga que você já tá começando essa mudança. Opa, tá rolando algo aqui que eu preciso mudar. Qual é a fase? Depois vem a fase da transição. A fase da transição, que você está fazendo essa mudança, ó, ela é experienciar um ambiente desconhecido. É algo novo que está surgindo para ele. E esse algo novo, muitas vezes, causa incômodo, porque ele é desconhecido. Eu não conheço. E graças a Deus, né? Que eu não vou viver somente o que eu conheço. Ainda bem, tem algo novo para mim. E quando a gente pensa em algo desconhecido, começa a questionar as suas crenças. Porque quando a gente faz essa transição, essa mudança para algo melhor, a gente tá abrindo o leque, né? A gente tá abrindo as nossas percepções para algo que pra gente não era real. Então, por exemplo, você tá fazendo uma mudança ali de relacionamento, de carreira, sei lá. O que é para você uma crença que talvez seja difícil, né? Será que você tem ali uma crença de que, sei lá, você tá saindo do setor público e você precisa abrir o seu negócio e aí você tem uma crença vindo ali da família, da onde você nasceu, abriu seus olhos e aquela galera ali falava isso pra você, que pra ser bem sucedido você precisava, sei lá, trabalhar muito, e não sei lá, qual é a crença em relação a isso? Será que não tá na hora de olhar e falar, não, por que eu tenho que acreditar nisso? E perceber dentro das pessoas que você pode modelar, quais delas são pessoas que você olha e fala assim, mas aqui ó, olha essa daqui, não tá tão ruim assim. Por que pra mim não pode ser tão bom quanto, se é pra este caminho que eu tô indo? Semana passada eu falei pra vocês assim, toda vez que eu não desenvolvo o meu talento, eu tô crescendo a desigualdade. Deixa eu explicar melhor isso pra vocês. Então, por exemplo, tem aqui um monte de mandaleira, né? A mulherada das artes aqui, ou sei lá, a mulherada das artes, do artesanato, ou qualquer que seja a sua carreira. Você tem esse talento e você não mantém uma constância, você não se dedica, você duvida disso, você acha que você não é tão capaz quanto o fulaninho, que em algum momento ele estava neste lugar que você está hoje, mas ele não parou, ele não desistiu, ele continuou. Esse fulaninho que tem o mesmo talento que você, né, o mesmo talento com lentes diferentes, ele tá um pouquinho a mais. Por quê? Porque ele já cresceu, desenvolveu um pouquinho a mais do que você. Se você confiar em você, olhar para o seu talento e começar a investir nele, você também vai crescendo, certo? E aí você cresce, o outro cresce, você cresce, o outro cresce, você cresce, o outro cresce. Vamos supor, você tem o mesmo talento que o fulaninho, mas você não desenvolve. O fulaninho desenvolveu para você e para o outro. Por quê? Porque isso daqui não está prosperando. Então o dele cresce 2 vezes mais, 2, 3 vezes mais. Então, ó a desigualdade. Vocês conseguem entender o que eu tô falando? Então, assim, mudança, a resistência à mudança. O que é que eu tô negando? Para onde eu quero ir? Qual é a mudança que eu quero trazer? Eu tô esperando que essa mudança venha do lado externo?
O que é minha responsabilidade? Dentro da nossa árvore de hoje, de toda a nossa visualização, para você olhar para essa mudança e fazer ela crescer e dar frutos, aonde está faltando mais atenção? É nas raízes? O que são essas raízes? Aonde eu tenho que buscar a minha base mesmo? Quem é a sua raiz? Da onde vem? Tem vários significados, né? Da onde eu me nutro essa raiz, né? Qual é a nutrição ali para eu absorver coisa boa, né? Da onde que vem? A vergonha, vamos falar de frequência vibracional aqui dos sentimentos. A vergonha, ela é paralisante para mudança. Paralisante. Nossa, Dalila, mas eu sou tímida, eu tenho vergonha de abrir os stories e começar a falar. Não é dessa vergonha só que eu tô falando. Se você olha para sua família e você tem vergonha dela, como que você não aceita as suas raízes? Como que você não vai buscar suas origens ali? Quanta gente, eu tenho um monte de, né? Eu mesma às vezes me coloco assim, né? Às vezes a gente vou lá pro sítio, pra casa da minha mãe, aí fico colocando só videozinho do que é bonito. Tem tudo ali, né? Por que a gente não aceita o que que a gente olha pelas nossas percepções ali e é ruim ou é errado ou a gente não concorda, mas a gente aceita que tá na nossa história por algum motivo? Você consegue entender que o sentimento de vergonha não é timidez só, é uma coisa muito mais profunda? Por que eu tenho vergonha das crenças, né? Por que eu tenho vergonha até da minha história? De certa fase da história que eu, fiz tudo errado, me lasquei. Por que eu tenho vergonha disso? Se foi aquela história que me trouxe até aqui. Então, gente, resistência à mudança. A resistência da mudança está sempre ligada, conectada com sentimento. Qual é o sentimento que está me colocando neste lugar de paralisia, que eu não estou fazendo a mudança que eu devo fazer? Eu estou com medo de investir em algo novo, porque eu me sinto insegura em relação a quê? A minha própria potencialidade? Eu tô com medo de sair deste lugar, porque eu não sei o que vai ser em outro lugar. Você não confia? Você acha que você não merece algo melhor? E você acha que você não é capaz de se adaptar às transições que possam ocorrer para você chegar num novo lugar? Você tem um caminho para ser percorrido, né? Você tá no ponto A, vai pro ponto B. O ponto B, ele é lindo. Você tem que chegar lá naquele lugar maravilhoso para você conhecer. Sabe aquela trilha de praia que para você chegar naquela praia deserta, linda, paradisíaca, para conhecer aquele oásis, aquele paraíso, você precisa passar por aquele caminho que às vezes tem pedras, né? Você vai escorregar, você vai cair, você vai levantar, você vai continuar, mas tem aquele lugar. A transição é a mesma coisa. Então, assim, a gente tá aqui em casa passando por uma mudança muito legal. E eu tô muito certa que essa transição, ela tem a ver com as minhas visualizações que eu tenho feito durante o ano todo. Então, eu vou ter que ter uma fase aí de caminho, que eu vou ter que me adaptar para chegar naquele lugar que eu tô visualizando, mas eu tenho certeza que eu tô indo para lá. Por quê? Primeiro, porque minhas intenções são boas. Segundo, que eu não tô prejudicando ninguém. Terceiro, sou filha de quem, gente? Por que eu não sou merecedora tanto quanto as pessoas que já vivenciam algo grandioso? Vocês conseguem entender a lapidação do nosso espírito, da nossa pessoa, para chegar e vivenciar algo incrível? Muito doideira que eu tô falando ou vocês estão entendendo? Vocês conseguem perceber tudo isso? Então, a resistência à mudança, gente, é o que eu tenho que entender. Compreender, adotar e utilizar. Compreender o meu estado atual,
ir me lapidando e buscando conhecimento e buscando informação, fazendo o que tem que ser feito, acordando na terça-feira, no feriado, onde a galera tá toda aqui em casa, tá todo mundo aqui me esperando terminar a live para ir curtir o feriado, mas tenho meu compromisso aqui com vocês e abrir a live às 7h37. Isso é constância, isso é o que eu quero de resultado, isso é a semente que eu tô plantando, isso tem vários significados. Então, qual é a mudança que você tá trilhando aí? Você tá continuando a plantar? Vocês conseguem tudo associar? Aprender com todas as ações? Adotar, eu quero isso pra mim. Eu preciso fazer esse caminho para chegar até lá. E eu estou praticando, utilizando isso todos os dias. Ontem eu fui lá para, vocês viram, né, nos meus stories, eu fui lá para Porto Feliz. O Vlad ainda tem duas avós, uma de 98 anos e uma de 92. E aí, lógico, né, casa de vó, casa de mãe e tal, tem os... A gente come, né, os doces que come a mais. Sempre come a mais ali os docinhos, né? E assim... toda mudança ela exige um esforço. A mudança do seu corpo físico também exige um esforço. E eu tô ali, né? Esse ano eu tô me dedicando muito mais ao meu corpo físico, né? 42 anos, eu quero criar uma quantidade maior de músculo, eu quero ter uma velhice mais saudável e tudo mais. Então, se eu excedi no dia de ontem, o que eu preciso fazer para equilibrar? Isso para tudo, gente. Qualquer área da vida. Ah, eu dei um relaxo aqui esse mês no meu trabalho, então, de acordo com o que eu gostaria de ter de resultado, vai demorar um mês a mais, porque eu não me dediquei tanto esse mês. Ah, eu tô evitando a minha mudança, minha transição de carreira aqui, eu tô evitando, tô enrolando desde o começo do ano. É um ano a menos que você já podia tá trazendo aqui pra vocês. Eu falo isso pra vocês, né? Eu tô aqui, agora em novembro... Tá fazendo um ano que eu saí do varejo de vestuário. Então, ó, aqui começando a live, eu não sei quem de vocês aqui falaram assim, a Paty falou assim, nossa, a sua mudança, a sua evolução é perceptível. E se eu não tivesse feito isso? E se eu ainda tava lá na zona de conforto, quentinha no meu salário? Era um ano a menos. Deu vontade de desistir nesse ano? Lógico, várias vezes. Mas eu vou até onde? Vou desistir? Eu vou mudar? Vou melhorar? Vou alterar? O que eu vou fazer? E aí, a gente vê, quando a gente tá no caminho certo, quando a gente tá caminhando para a direção do que realmente o plano divino tem pra gente, a gente consegue ver também no caminho os milagres. Eu tenho um livro que se chama Viajando na Luz, que é do meu amigo Oberon. E ele fala, ele foi para a Europa sem dinheiro. E ele foi totalmente conectado com o divino. Não faltou nada para ele na viagem inteira. Teve os perrengues? Teve. Mas ele fez vários lugares da Europa somente na base do milagre, vamos dizer assim. Porque ele chegou em tal estado, em tal lugar, ele encontrou do nada, o pai de um amigo que deu estadia para ele. Aí de lá ele foi para não sei aonde, mas a gente não confia, né, gente? A gente precisa de uma segurança, a gente precisa de algo palpável, a gente não confia no processo de mudança. Então, eis-me aqui, eu tô nesse caminho. Esses milagres, gente, eu vi em vários momentos desse ano que eu tô fazendo a minha transição aqui também, através de pessoas que chegaram como anjos mesmo na minha vida, me ajudando em certas coisas, parcerias que estão me apoiando para eu chegar onde eu quero. Então, assim, só tenho a agradecer. Por quê? Porque esses pequenos milagres que vão me ajudando, fazem eu me conectar com a certeza que eu tô no caminho certo. Ok? Então, assim, eu sei aonde eu vou estar amanhã? Depende. Você tá caminhando em direção a este lugar? É isso que você quer?
Então você pode saber sim para onde você vai. Cria esse cenário, cria este lugar. Vamos criar junto agora, já 8h20? Vamos fazer uma prática? Vamos fazer aquela prática de tapping, onde a gente ativa através de batidinhas esse meridiano, né? Um meridiano até de acupuntura mesmo, onde ele vai despertar certas coisicas aqui no nosso cérebro. Não vou explicar isso agora para vocês, senão vai ficar muito longo, mas a gente vai visualizar essa mudança. Bora lá, gente? Topa? Escreve sim aí ou não. Deixa eu botar uma musiquinha aqui enquanto vocês caminham. Me respondem, na verdade. Eu vou colocar uma frequência aqui pra gente ativar um elemento de mudança. Um elemento de transformação, que é o elemento fogo. Vocês vão visualizar o fogo agora transmutando o que for necessário para que essa mudança ela venha com mais certeza, para vocês não se sentirem talvez inseguras em relação à mudança, se conectar mais com, deixa eu colocar aqui, com o divino e saber que tudo tem uma força maior ali por trás. É Deus agindo o tempo todo. Deus é bom o tempo todo. Universo, divino, parça. Do que vocês chamam Deus? Escreve aqui pra mim. Do que vocês chamam Deus? Deixa eu ver se vai aqui meu solfejo. Teve uma época que eu chamava Deus de parça. E aí, parça? Aí agora eu chamo de de universo. Às vezes eu chamo de Deus mesmo. Às vezes estão chamando de deusa, fonte, criadora de tudo que há. Qual é a sua intimidade aí? Mente cósmica, Lud, eu acho ótimo também. Jeová, cada um tem um nome, mas são todos a mesma energia, né? Então vamos lá, gente. Eu quero que vocês pensem agora, vai pensando aí, meu tudo, vai pensando aí na mudança que você está fazendo ou que você pretende fazer. E aí, vai trazendo essa ideia, né, dessa mudança, dessa transição, coloca nessa intenção dessa atividade que a gente vai fazer agora, tá? Então, fecha os olhos, 3 respirações bem profunda, solta rápido, mais uma vez, puxa o máximo que puder e solta. Isso, com os olhos fechados, você vai visualizar agora como se fosse uma chama de uma vela na sua frente. Visualize esse fogo. E você vai também trazer a imagem da sua resistência. Não precisa ser, pode ser imagem se você conseguir visualizar, pode ser a ideia da resistência. Então você imagina o que é, se é um medo, se é uma insegurança, se é uma incerteza. E você vai colocar nessa chama, vai fazer com que essa chama queime esse sentimento. Se é uma ansiedade, faça com que essa chama queime. E conforme vai queimando, a chama aumenta. E essa chama, ela cria mais luz ao redor. O que é que você precisa queimar da sua resistência à mudança? Você precisa queimar o seu ego. Você precisa queimar a sua incerteza. Você precisa queimar essa falta de percepção com o fluxo. Queime.
Tudo que você vai queimando vai fazendo com que a sua chama aumente mais. E traga essa chama agora mais próximo de você, como se ela se aproximasse do terceiro olho. Ela não vai te queimar, ela vai te iluminar. Você consegue sentir até um quentinho se aproximando de você, iluminando. E conforme você vai sentindo esse quentinho, você vai bater aqui do ladinho do seu pescoço e você vai repetir comigo. Eu sou a mudança. Eu sou a mudança. E como se fosse um telão se abrindo à sua frente, você vai repetindo, eu sou a mudança, e você vai vendo a sua vida passando nesse telão, já naquele lugar onde ocorreu a mudança. Onde você quer estar agora? Eu sou a mudança. Eu sou a mudança. Você está se vendo num lugar novo? Eu sou a mudança. Você está se vendo livre? Eu sou a mudança. O que é liberdade para você? O que é que você está fazendo com essa liberdade? Eu sou a mudança. Veja a mudança acontecendo. Eu sou a mudança. Eu sou a mudança. Fonte criadora de tudo que há. Eu sou a mudança. Está feito, está feito, está feito. Mostre-me. Visualize dentro do telão a sua vida lá na frente. Já vivenciando este novo lugar, onde você já mudou. Você já fez essa transição. Você já está satisfeita, feliz. Você está num novo lugar, numa nova percepção. Os seus relacionamentos são melhores. A sua vida financeira é melhor. O lugar onde você está, o seu ambiente, ele é agradável. Você está satisfeita. E você também está ensinando outras pessoas o quanto é possível mudar. Com a sua história única, linda. Eu sou a mudança. Eu sou a mudança. Fonte criadora de tudo que há. Eu sou a mudança. Mostre-me. Visualize a sua roupa, o ambiente, toque em alguma coisa, sinta. Você percebe o cheiro do ambiente. Eu sou a mudança. Eu sou a mudança. Inspira, integra. Mais uma vez, inspira, integra essa mudança. E vem voltando, abrindo seus olhos. Bom dia e um bom dia para vocês. Eu sou a mudança. Identifique quais são as resistências, vai trazendo clareza para isso. Identifique o lugar que você está hoje. Se você está no começo da mudança, se você já está na transição, vivenciando isso. E nessa transição, se você está se conectada ao fluxo, confiante que tudo vai te levar para um lugar melhor, ou se você já está no resultado,
Ou você está começando, ou você está na transição, ou você já está colhendo fruto. E mesmo colhendo fruto, tem algo novo vindo e transformando ciclicamente, como a onda que vai e vem, como o seu coração que pulsa, como as ondas cerebrais, como os planetas em volta do Sol, tudo se transformando o tempo todo, nada é estático, tudo se transforma para melhor, confie nisso, ok? Amanhã, às 7h37, eu e Ludmilla, essa querida aluna, vamos fazer uma mandala. Convido vocês para mandalar comigo, trazendo a intenção da mudança. O que é preciso eu ancorar nesta mandala para que a minha transição seja tranquila, que eu consiga olhar como se fosse em terceira pessoa, sair do meu corpo e olhar, ok, é isso que eu tenho que passar? É este caminho? Você está me levando aqui? Uni maravilhoso, Deus todo-poderoso, deusa, é isso? Ok, bora, eis-me aqui, tô junto, bora lá. Lindezas, um beijo, viu? Lud, amanhã, ó, conto contigo, 7h37, a gente mandala juntas. Um excelente feriado para vocês e até amanhã.